Então vamos aqui fazer a correção da nossa atividade, né? Então nós temos aqui que um estacionamento cobra R$ 5 pela primeira hora e R$ 1 por cada hora adicional, a partir da segunda hora. Se João pagou R$ 10 pelo estacionamento de seu carro, então o tempo que seu carro permaneceu no estacionamento foi. Vamos fazer aqui tipo uma tabela. Aqui na primeira hora, João paga R$ 5. É uma taxa já cobrada pelo estacionamento. A partir da segunda hora, tem R$ 1 adicional. Ó. Então na segunda hora vai aumentar mais R$ 1. Terceira hora, mais R$ 1. Observe que aqui já tem ó, R$ 5, 6, 7. E João pagou 10, ó, tá dizendo aqui. Na quarta hora, também mais R$ 1. Na quinta hora, mais R$ 1. Já temos aqui 5, 6, 7, 8, 9. Então na sexta hora, que é cobrado mais R$ 1. Então aqui dá exatamente os R$ 10, ó, que João pagou no estacionamento. Então só na primeira hora é cobrado R$ 5. A partir da segunda hora é R$ 1 adicional, ó. Então é o 5 que já é fixo. Aí a cada hora que passa aumenta mais um. Então como ele pagou R$ 10, conferindo aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele ficou 6 horas no estacionamento. Então a alternativa é a letra C, 6 horas. Vamos agora conferir a questão 2. Então aqui na questão 2, nós temos numa caixa de adubo, a tabela ao lado indica as quantidades adequadas para o seu preparo. De acordo com essa tabela, a quantidade de adubo que se deve misturar em 2 litros de água é uma questão muito simples, né? Aqui não há necessidade de cálculo, você vai fazendo pela proporção. Aqui na tabela você observa que aqui está o segredo da questão. Ó. Com 1 litro são 150 gramas, está dizendo aqui. Ó. E a pergunta é, de acordo com essa tabela, a quantidade de adubo que se deve misturar em 2 litros. Então, se na tabela 1 litro corresponde a 150 gramas, com 2 litros, ou seja, 2 é o dobro de 1, então o dobro de 150 será 300 gramas, uma questão de lógica, né? Então isso aqui ela vai ser pelo raciocínio lógico, né? Não há necessidade de fazer cálculo. Então tá aí a questão 2, gabarito é a letra B. Aqui na questão 3, diz assim: Paulo levou 2 horas para digitar um texto de 8 páginas. Se ele trabalhar durante 4 horas, no mesmo ritmo, é possível que ele digite um texto de... Esse assunto aqui, ele é usado no 7º ano, é chamado regra de 3, né? São grandezas diretas. Então como é que você resolve? É justamente o que a gente está vendo em matemática 2, né? No teorema de Tales. Resolve desse jeito, ó. Aqui diz 2 horas para digitar 8 páginas. Então fica 2 horas é igual a 8 páginas. Se ele trabalhar durante 4 horas, ó, hora abaixo de hora. Se ele trabalhar durante 4 horas, é possível que ele digite um texto de... Quantas páginas? Não sei. É aqui que entra o X. Isso é um assunto do 7º ano, chamado regra de 3, tá? Então, se 2 horas ele consegue digitar 8 páginas, em 4 horas, quantas páginas ele consegue digitar? Aqui de cara, você pode fazer até de cabeça aqui, ó, porque 4 é o dobro de 2. Então, quem seria o dobro do 8? 16, ó. A gente vai fazer isso aqui, né, pelo cálculo, pela regra, para a gente já ir praticando o teorema de Tales. Então, fica assim. 2 vezes x, a gente faz essa chamada regra de 3, ó. 2 vezes x é 2x. E 4 vezes 8 é 32. Você multiplica assim, ó, em x. Então aqui você isola o x e faz uma divisão, ó. 32 dividido para 2, x é igual a 16. 16 páginas.
Então, Paulo, se ele trabalhasse 4 horas nesse mesmo ritmo, ele conseguia digitar, né, 16 páginas. Então, o gabarito é a letra D. Vamos agora para a questão 4, que diz assim: Luiz tem uma coleção de bolinhas de gude. Ontem ele ganhou 24 bolinhas novas do seu primo e ficou com 150 bolinhas. Desse modo, podemos afirmar que, antes de ganhar esse presente de seu primo, Luiz tinha. Olha que questão fácil. Se quando ele ganhou as bolinhas ele ficou com 150, a gente vai pegar o todo, ou seja, 150, e vamos diminuir, ó. 150 menos 24. Por que diminuir? Porque a pergunta é quantas bolinhas ele tinha antes. Aqui fala, ó, desse modo, podemos afirmar que antes de ganhar esse presente do seu primo, Luiz tinha. Ou seja, 150 menos 24, né? Tá aí, ó, 126, né? Fazendo de uma maneira mais direta também, sem quiser armar conta, né? Você poderia fazer, ó, 150 menos 20 daria 130, tirando 4, 126, ó. Questão muito fácil, então essa aqui seria a letra C, 126 bolinhas. Então estão vendo que essas questões não são complexas, né? São todas em forma de problemas e que todo mundo é capaz de fazer. Então agora vamos fazer a questão 5, que diz assim: um carpinteiro tem 72 metros de aramado, né, de arame, e construiu uma cerca em torno de um canteiro retangular, usando exatamente essa metragem. Esse canteiro pode ter as medidas. Vamos entender aqui. Vou fazer aqui uma ilustração, né, para ver se a gente consegue entender essa questão aí. Como ele disse que é retangular, vamos fazer aqui vários para a gente entender. Então, como nós sabemos aqui, ele vai distribuir. Ó, um carpinteiro tinha 72 metros e ele construiu em torno de um canteiro retangular, todo esse arame, né? E diz que foi usada exatamente a metragem. Esse canteiro pode ter, vamos ver aqui essa letra A, ó, 9 e 9, nós sabemos que o retângulo, né, são os lados paralelos, tem o mesmo tamanho, e aqui 8 e 8. Isso, pessoal, o nome desse assunto é perímetro, ou seja, a soma dos lados, né? Então aqui ficaria, ó, 9 mais 9 daria 18. E aqui, ó, 8 mais 8 dá 16. Então, o perímetro desse retângulo, se a gente fosse usar essa primeira medida, né, daria apenas 34 metros. Então esse canteiro aí, onde ele fez usou esse arame, né, não pode ser a letra A, porque só foi gasto 34 metros. E diz que ele usou 72, ó. Aqui na letra B, eu não vou nem me arriscar a fazer com vocês. Por quê? Se eu usando 9 e 8, ó, 9 de comprimento e 8 de largura, só deu 34. Se a gente usar o 9 e o 7,2, vai dar menos 34, é lógico, né? Porque 7,2 é menor que 8. Então a letra B, não adianta nem a gente partir para ela. Vamos logo arriscar aqui a letra C para ver se vai ser ela. Então eu vou ilustrar aqui o retângulo, ó, e vamos colocar essas dimensões, que ficaria 15 por 22, ao lado maior, 22, aqui também, e aqui 15 por 15. Perímetro, ou seja, a soma dos lados seria 22 mais 22 dá 44, mais 15 mais 15 dá 30. Então esse perímetro vai dar 44 mais 30 dá 74 metros. Então isso aqui passou, ó, porque o carpinteiro só tinha 72. Então não pode ser essa aqui. Então se não é a letra B, porque o valor é menor que a letra A, eu já fiz aqui. Não é a letra C, claro que vai ser a letra D, né, com essas dimensões. Então, colocando aqui, ó, esses valores, fica 20 por 20, ó, 20 metros, que é o lado maior, 20. Aqui também, eu fiz até a figura contrária, as cores, ó.
Aqui fica 16 e 16. Então, perímetro seria 20 mais 20, 40. 16 mais 16, 32. Perímetro dá exatamente 72 metros. Então tá aí, ó, as dimensões para esse canteiro, para que seja distribuído todo esse arame, né, de maneira correta, sem que sobre nada, seria exatamente a letra D. Esse assunto ele é perímetro, você aprende ele no 5º ano, no 6º também é revisado. E tá aí, estamos no 9º e utilizando ele, né? É um conteúdo muito fácil. Aqui na questão 6 diz assim: em uma loja de informática, Paulo comprou um computador no valor de R$ 2.200, uma impressora por R$ 800 e 3 cartuchos que custaram R$ 90 cada um. Os objetos foram pagos em 5 vezes iguais. O valor de cada parcela em reais foi. Primeiro passo, né? Primeira coisa a se observar nessa questão. Vamos anotar aqui todos os gastos que o Paulo teve. Vamos lá. O computador ele gastou 2.200. A impressora ele gastou R$ 800. Aqui está um segredo, ó. Tem que ter atenção aqui. Foi 3 cartuchos que custaram R$ 90 cada um. Então vou fazer aqui do lado, ó, 90 vezes 3. 3 vezes nada é nada e 3 vezes 9 é 27. Então, lá nos cartuchos, se eu colocasse só 90, estaria errado, porque ele comprou 3 e que custaram R$ 90 cada um, tá aqui, ó. Então aqui vai ficar cartuchos R$ 270. Agora, vamos somar toda a despesa do Paulo. 2.200 mais 800 mais 270. Por que eu vou somar tudo isso aqui? Porque diz que ele vai ser pago em 5 vezes. Então, se são em 5 prestações, né, parcelas, né, isso aqui é o que? Dividido, é claro. Né? Então, 2.200 mais 800 aqui já dá 3.000, 3.270. 0, 7, que dá 8, 2, 10 mais 2 dá 12. Vem um para cá, mais 2, 3. Então, a despesa do Paulo ela está em R$ 3.270. Muito bem. Então a primeira coisa a se observar era que foram 3 cartuchos que custou R$ 90 cada um. Por isso que tem esse cálculo aqui. Ó. Então no finalzinho diz assim: ó, os objetos foram pagos em 5 vezes o valor de cada parcela. Né? Parcela significa dividir. Então a gente vai pegar agora 3.270 e vamos dividir para 5. Então observe, o que eu fiz aqui? Eu anotei as despesas, aqui eu já fiz uma multiplicação, aqui uma adição e agora eu vou para uma divisão. Ou seja, estou trabalhando com as 4 operações, conteúdo que você aprende no 3º ano, né, do Fundamental 1. Então, é uma habilidade que todo mundo tem que trazer. Então vamos lá, vou começar trabalhando aqui com o 32. Ó. O mais próximo aqui, eu vou trabalhar com 6, porque se eu colocar um 7, 7 vezes 5 é 35, né? Parte de 32. Então 6 vezes 5 é 30, fica aqui, ó. 32 menos 30 sobra 2, eu vou baixar aqui o 7. O mais próximo aqui, 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Ainda sobra outro 2. Eu vou baixar aquele 0. E 20 para 5 dá exatamente 4. Ó. 4 vezes 5 é 20 e 20 menos 20 é 0, é nada. Então, vamos colocar aqui cada parcela. Ficou de nossa moeda, que é o real, R$ 654. Gabarito, letra D. Olha aí. Que questão bacana, né? Só trabalhamos aqui com as 4 operações. Eu tenho que saber a tabuada, para que eu não tenha dificuldade, né, nessas questões. Então agora nós vamos fazer a questão
Nesse TD, observe aí que eu pulei a questão 6, fui para 8 e 9, né? Então não tem nada não, vamos lá. A questão... agora a questão 8 e 9. Então vamos concluir aqui, né, a nossa questão 8, 9 e 10, as últimas. Aqui diz assim: a representação fracionária do número 0,25. Vamos entender como é que você chega nesse número. Primeiro, se você tem dois valores após uma vírgula, é porque esse número pode ser dividido para 100. Se você tem um número após a vírgula, é porque ele foi para 10 e assim por diante. Então, 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. O que me garante isso? Esses dois zeros são essas duas casas aqui após a vírgula. Vamos provar que isso é verdade. 25 sobre 100, ele pode ser simplificado. Ó. O que é simplificar? É você reduzir. Então vamos ver por quais valores eles poderiam ser simplificados. 25 dividido para 5 é 5. E 100 dividido para 5 dá 20. Aqui ainda pode continuar uma simplificação. Ó. 5 dá por 5 e 20 também dá por 5. Ou seja, 5 dividido para 5 é 1 e 20 dividido para 5 dá 4. O que nós podemos dizer? Que 0,25 é a mesma coisa que 1 dividido para 4. Imagine você aí com R$1 e dividir para 4 pessoas, cada uma fica com 25 centavos. Podemos até provar mais ainda. Ó. 1 dividido para 4. Ó. Você está vendo que 1 é menor que 4, não é possível. O que a tia ensina lá no Fundamental 1? Você bota um 0 e vem para cá um 0 e uma vírgula. Você tem agora 10 para 4. Qual seria o mais próximo? 2. Né? 2 vezes 4 é 8. Então 10 menos 8 é 2. 2 é menor que 4, você bota um 0. 20 para 4 é 5. Está aí, ó. 5 vezes 4 é 20, para 20 nada. Você vê como 0,25 é exatamente um quarto. Então, a representação fracionária do número 0,25 é um quarto. Né? Tá aí a letra C como gabarito, tá bom? Então, fica aí a alternativa C. Vamos ver logo aqui a questão 9, né? Que eu já coloquei logo as duas próximas aqui. A questão 9. Então, diz assim. O resultado de 0,9 vezes 0,08. Parece ser um cálculo trabalhoso, até porque apresenta vírgula e muitos zeros. Mas tem aqui um macete aqui para vocês, um bizu. Olha só. 0,9 vezes 0,08. Vou fazer da maneira logo prática. Depois eu faço da maneira multiplicada, armando uma conta. O que você observa aqui? 0 vezes esse 0, que são antes da vírgula, não vai ter que sair do zero não. Não tem como dar mais que 1. Né? Então 0 vezes 0 vai continuar 0. Aí os únicos que você tem diferente de 0 é o 9 e o 8. Ou seja, 9 vezes 8 é 72. Está aqui. Agora, qual será o resultado final? Como tem a vírgula, ela vai prevalecer. 0,9 vezes 0, outra coisa. Ou seja, esse 0, ele prevalece. Vou colocar bem aqui. 0, E por que a resposta não é somente isso aqui? 0,072. Porque nesse primeiro termo aqui nós temos um número após a vírgula. E aqui nós temos dois números, o 0 e o 8. Então nós temos no total 1, 2, 3. 3 valores após a vírgula. Né? Aqui tem 1 e aqui tem 2. Então aqui vai ter que colocar mais um 0. Para quê? Para que fique 3 termos. 0,9 está aqui um termo depois da vírgula. 0,08 tem 2 termos. Então no final tem que ficar 3. Está aqui. 1, 2, 3. Então 0,9 vezes 0,08 dá igual a 0,072. Observação, essa questão aqui é a questão 9, não é a questão 10. Deixa eu só apagar aqui para a gente colocar o enunciado. Então essa aqui é a questão 9, né? Estamos falando
de números também decimais. Então a resposta já ficaria aqui. Mas, fazendo pela multiplicação, eu poderia pegar isso, ó, 0,08 e aqui 0,09. Como é que ficaria? Ó, vírgula abaixo de vírgula, ó, 0,09 e te completar com um zero aqui, ó, entendeu? Então tem que ter cuidado com isso aí. É 0,9, então eu boto vírgula abaixo de vírgula e completo aqui. Então, ó, 0 vezes todos aqueles vai dar 0. 0 vezes 8 é 0, vezes 0. Agora é o 9, ó. 9 vezes 8 é 72, vai 7. 9 vezes nada é nada, abaixo 7. 9 vezes nada é nada. E aqui é o 0 do mesmo jeito, ó. 0, 0, 0. Resultado final ficaria 0, 2, 7, 0 e outro 0. Onde é que esse 0 aqui você pode cortar, que ele é o último, né? Onde é que vai ficar a vírgula aqui? Ó, lá nos originais, ó. Um número após a vírgula, 2 após a vírgula. Então no final tem que ter 3 depois da vírgula. Tá aqui, ó. Ficaria aqui. 0,072. Tá aí, ó. Os 3 valores após a vírgula, tá? Então esse gabarito aqui seria aqui a letra C, né? Da questão 9. Então agora nós vamos para a nossa última questão, para nós resolvermos concluirmos o nosso TD, né, que ele fala sobre as questões que podem cair no SPAES, né, ou na prova Brasil, algumas questões que a gente faz aí. Então nessa última questão, só apagar aqui esses cálculos. Então aqui, na questão 10, diz assim: em uma obra sobraram 9 kg de cimento. 4 operários irão dividir, né, entre si igualmente o cimento restante. A quantidade de cimento que cada um levará é questão simples, né? Isso aqui é simplesmente uma divisão, né? Essa questão aqui não vai ter muito o que a gente trabalhar, né? São questões fáceis. Vocês estão vendo que boa parte desse problema que eu resolvi, eu estou trabalhando sempre com as 4 operações, né? É o que faz com que a gente pratique sempre a tabuada para que a gente não tenha essas dificuldades, né? Então, nessa questão 10 aqui, tá falando sobre uma divisão, onde você vai pegar aí o 9 quilos, né? E vai dividir para 4, né? É isso que diz o problema, a quantidade de cimento que cada um levará. Pronto, dividir entre si 4 operários, ó. É o que ele fala aí. São 4 operários que irão utilizar. Então, deixa eu deletar aqui essa página aqui. Então 9 dividido para 4, olha que coisa fácil, né? Questão simples, do ano aí, ó. E é uma questão de instituto, do Saresp, né? Então o mais próximo aqui vai ser um 2, né? Ó, 2 vezes 4 é 8. Aí 9 menos 8 é 1. Como é menor que 4, você coloca um 0, vem a vírgula, e vai dar outro 2, ó. 2 vezes 4 é 8, para 10 faltam 2, né? Para finalizar, você põe um 0 aqui, vai dar um 5, ó. 5 vezes 4 é 20, para 20, nada. Então aqui nós temos que cada um vai ficar com 2,25 quilos de cimento, ou seja, a alternativa C. Então esse aí foi o nosso trabalho, né? Nossa atividade de casa. Lembrando que semana que vem haverá avaliação e está concluída a nossa correção. Até mais.